Mas, irmãos, nós vamos falar hoje, então, sobre o cristão e a Bíblia. E aí você pode pensar logo assim, isso é muito óbvio, isso é muito elementar, e é mesmo. É muito elementar, muito óbvio. Aliás, ninguém pode ser chamado de cristão se não tem um contato diário com a Escritura. Começa por aí a obviedade, né? Mas eu sinto que é importante, é necessário a gente falar um pouquinho sobre a questão do cristão e a Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu quero começar fazendo algumas perguntas. E eu gostaria que você não assustasse com as perguntas, porque elas são, de fato, perguntas. A primeira delas é a seguinte. Primeira pergunta. A Bíblia é confiável? Pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque há sérias discussões sobre isso. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E talvez, se eu dissesse para você e perguntasse, tá, para você é confiável ou não é confiável, por quê? Aí eis o X da questão. Né? Mas é uma pergunta? É uma pergunta. E você vai entender mais para o final por que essa pergunta é tão importante. Se a Bíblia é confiável ou não. Segunda pergunta que eu trouxe para a gente pensar. As histórias bíblicas são verdadeiras ou são histórias? O que você acha? A gente falando sobre essa obviedade da Bíblia, da Escritura, eu sou do tempo, o pastor Edilson também é, outros aqui, em que era vergonhoso, está descendo aqui, era vergonhoso andar com a Bíblia. Ah, lá vai o Bíblia, lá vai o crentinho, quando a gente saía à rua com a Bíblia. E eu me lembro que na época da minha juventude, na época de jovem, daquele momento em que a gente ainda não estava assim tão firme e convicto mesmo da nossa fé, a gente tinha vergonha de sair com a Bíblia. Eu mesmo, estou falando de mim, tinha vergonha de sair com a Bíblia, porque a gente era achincalhado na rua, aí depois você chegava na escola, o crentinho, ó, da Bíblia ali e tal. Você era identificado, não é, pastor Hélio, né? Era identificado pelo fato de você pegar sua Bíblia e sair com a Bíblia. Hoje, praticamente, as pessoas não andam com a Bíblia, apesar de que hoje já é charme andar com Bíblia. Hoje andar com Bíblia é charme, é legal, é elegante para muita gente, né? E aí, respeito, né? E aí com o evento, desculpem, e com o evento aí das redes sociais, do mundo tecnológico, as Bíblias ficaram todas digitais, praticamente digitais, mas ainda estou insistindo comigo e com os irmãos a preservar esse costume da Bíblia física, até porque do ponto de vista do entendimento, do ponto de vista do aprendizado, você aprende muito mais com, né, seja um livro, seja o que for. Então, para mim é assim, eu às vezes leio aqui na digital, mas não tem como me separar da Bíblia física, né? Precisamos. Distrai. É, é verdade. É verdade, é verdade. Mas, a despeito disso, que é uma coisa importante, eu falei aqui, vou repetir, tem um aplicativo chamado My Bible, que alguns irmãos aqui têm, que é muito importante. Ele é muito bom para você estudar. Ele possui praticamente 40 traduções da Bíblia ali, todas fáceis de você manusear, de você ler textos bíblicos. Depois, se alguém se interessar e quiser, pode falar comigo, que eu passo um link e depois ajudar você também a entrar nele, né, baixar e tal. Mas é muito importante. Então,
As histórias bíblicas são verdadeiras ou são histórias? Uma outra pergunta, vamos lá. As ocorrências milagrosas que nós lemos na Escritura ou na Bíblia têm base probatória? Podem ser provados os milagres? Por exemplo, abriu o Mar Vermelho. Quando você lê isso, você lê mesmo assim, absorve, sem fazer nenhum tipo de pergunta? Quando Jesus curou 10 leprosos, por exemplo, você lê isso e você absorve de verdade, ou no fundo você pergunta, será que foi mesmo? Tem aquela historinha, né, do aluno, da professora dizendo que o milagre do Mar Vermelho não foi tão milagre assim, porque o mar não secou, de fato, né? Mas... Então, a professora está dando aula de geografia e está dizendo para os alunos que o Mar Vermelho abriu, mas eles não passaram em terra seca, né? Que ficou com água no joelho, né? E aí tinha lá o filho do crente que estava na aula, né? E aí o filho do crente falou, pois é, professor, agora como é que pode, né? Eles passaram com água no joelho, aí vem o exército de Faraó e é afogado na água do joelho. Né? Historinhas da Bíblia, né? Então, as ocorrências são e têm a sua base probatória. Por exemplo, tem um livro escrito por um jornalista americano, Lee Strobel. Ele tenta provar cientificamente os milagres de Jesus. Tenta provar cientificamente que os milagres aconteceram, por que eles aconteceram. Nós temos a arqueologia, que é uma área da ciência que tem trabalhado bastante nesses aspectos, principalmente nos últimos 100 anos, a arqueologia cresceu demais, né, nesses estudos, e a gente tem, inclusive, um irmão da Adventista, que é o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, e que tem um canal no YouTube muito bom, muito interessante, muito material bom que ele traz sobre os fatos bíblicos, os relatos bíblicos e a sua comprovação científica, a sua comprovação histórica, a sua comprovação médica, enfim, de vários elementos, né? Mas quando nós lemos a Bíblia, essas perguntas surgem, porque surgiram em mim em algum momento, né? Uma outra pergunta, é possível confiar nas transmissões orais repassadas geração pós geração? Vocês sabem que boa parte do que nós temos no Antigo Testamento foi escrito muitos anos depois dos fatos acontecidos. E a forma que você tinha para ensinar o seu filho, para passar, era essa transmissão oral. O pai falava para o filho falava para o filho, que falava para o filho, que falava para o filho, e aquela história, como num telefone sem fio, ia sendo passada de geração a geração. E aí você confia que a mesma história que alguém contou primeiro, chegou lá no último, a mesma história, com acréscimos ou não. Isso tudo faz parte da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê os textos. Por exemplo, Moisés, quando escreve o Gênesis, nós cremos no relato bíblico da criação a partir do que Moisés escreveu, mas Moisés não estava lá. Mas Moisés não estava lá. Escreveu muito tempo depois. Muito tempo depois. Não é verdade? São os fatos verídicos da Escritura. E que aí geram para nós perguntas. Por exemplo, nós sempre nos alegramos e fundamentamos a nossa fé na igreja primitiva. Nós sempre temos esse costume, nós temos que voltar à igreja primitiva, ser igual à igreja primitiva. Os irmãos eram muito fervorosos, os irmãos eram muito... o testemunho deles era muito eficaz, e é mesmo, era muito eficaz. Agora, você sabia que eles não tinham a Bíblia igual nós temos? Sabia que os primeiros irmãos tinham pequenos fragmentos, coisas pequenas, escritos um pouquinho aqui de Paulo, aí tinha uma cartinha de Paulo que ficava rodando nas igrejas, mas ninguém tinha a Bíblia em casa, igual nós temos completa. Ninguém tinha.
E eles sobreviveram de quê? Por que que a igreja primitiva foi tão forte, a igreja dos primeiros anos, principalmente ali dos 100 primeiros anos? Por que que essa igreja foi tão forte, sem ter praticamente nada escrito? Ou o que se tinha escrito era muito pouco, porque você não tinha não tinha impressão, quem tinha, aquilo era muito caro, você ter um escrito, ter uma carta daquela transitando, era algo que custava muito caro, não era todo mundo que tinha acesso. Mas essas pessoas viveram, testemunharam, foram fiéis ao Senhor, serviram a Deus de todo o seu coração. Serviram a Deus de todo o seu coração. Uma outra pergunta que nos vem também, essa é uma pergunta também muito clássica. Existe assim mesmo tanta diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia agora e muitos irmãos perguntam, nossa, mas é muito diferente o Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento? Parece até que são dois deuses diferentes. A leitura do Antigo Testamento às vezes dá um choque com relação ao Novo Testamento. E na verdade, tanta diferença assim? O que acontece quando eu leio o Antigo Testamento e depois quando vou ler o Novo Testamento, parece que eu estou lendo outra coisa? Uma outra pergunta também que às vezes perpassa o nosso coração, e aí também é algo importante. Você já leu algo na Bíblia e o que você leu lhe causou estranhamento? Essa semana mesmo nós lemos o Salmo 120, não foi? O Salmo 120, é o 120 que fala, bem-aventurados que pegam os seus filhos, como é que é? Bem-aventurados que pegam os seus filhos e batem com a cabeça deles no meio-fio, mais ou menos assim. E aí você lê um negócio daquele e você, meu Deus do céu, bem-aventurado quem pega e bate na cabeça do moleque. Tem umas coisas que você lê assim, dá um choque. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu confio na Bíblia e tal, a despeito disso eu vou caminhando. E aí vem a pergunta, mas você está confiando mesmo ou não está confiando? Uma outra pergunta. Para você, quem é o Jesus relatado na Bíblia? Você crê mesmo em Jesus? Quando você lê sobre Jesus, você crê em Jesus? Você consegue visualizar uma pessoa andando, comendo, dormindo, vivendo, se comunicando, igual um ser humano? Ou você consegue ver um espírito? Ou você, não, isso é só um fato histórico, Jesus não é de verdade. Quem é Jesus para você quando você lê a Bíblia? Essa é de domingo? Então vou parar aqui. Próxima pergunta. Você já leu sua Bíblia hoje? Aí a gente volta para a primeira pergunta. Você confia na Bíblia? A Bíblia é confiável? E você leu ela hoje? A Bíblia é a palavra de Deus para você? Sim. Então, você leu hoje? Porque eu não quero entrar aqui nos aspectos históricos, aspectos investigativos, aspectos científicos sobre a Bíblia, se é verdade ou não. Ela é verdade quando eu digo, eu leio todos os dias e ela é viva para mim. Essa é a grande comprovação. Eu sei que ela é verdadeira e é confiável porque ela fala a mim e para mim todos os dias. Esse é o aspecto. Isso é igual tentar provar a existência de Deus, né? Se gastou muito tempo. Atualmente não estamos com esse tema, mas houve aí umas décadas atrás que se investiu muito tempo tentando provar a existência de Deus. Muitos teólogos, muitos cientistas tentando provar. E, ora, Deus não existe.
como dizem os teólogos do Brasil, Deus não existe. Porque tudo que existe tem um princípio e um fim. Deus não tem princípio nem tem fim. Ele não existe. Deus é. Deus é. E se Deus apenas é, não tem como você comprovar de forma alguma, a não ser o fato de que Ele é em você e dentro de você, e a comunicação e revelação dEle dentro de você diz que Ele existe e que Ele é. Mesmo que todas as provas humanas digam que não, mas dentro de você, você sabe que Ele existe. Então, nós, quando falamos o cristão e a Bíblia, nós então entramos nesse ambiente. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Vamos lá. O que é a Bíblia? Revelação de Deus, especial. Né? Deus se revela, a teologia fala que Deus se revela de 5 formas, né? Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela palavra, Deus se revela pela consciência, Deus se revela, me ajudem aí os teólogos, está faltando 2, né? Deus se revela pelo Filho e tem uma outra que eu me esqueci. E uma delas é Deus se revela pela... A Bíblia é o manual. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. A Bíblia, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca. Obrigado. Nós temos desde Moisés, né, ou como nós temos visto aqui na Bíblia cronológica, né, desde Jó, né, lá já antigo também, Jó, Moisés, passando por vários profetas, passando por vários salmistas, reis que escreveram, né, ao longo dos anos, e depois nós entramos no Novo Testamento, já agora de 2000 anos para cá, com os apóstolos, né, com os escritores, com as cartas paulinas, né, com tudo isso. Então isso é o quê? Isso é o que a gente chama de Bíblia, esse conjunto de livros. Porque não era assim, certo? Não era assim. Você tinha o Pentateuco separado, você tinha Salmos, você tinha os profetas, tudo separado. Depois foram reunindo, depois veio o Novo Testamento, vários concílios, várias reuniões, enfim. Chegamos ao que nós temos hoje, que é a Bíblia, 66 livros. Agora, essa Bíblia, esse conjunto de 66 livros, porque existiam também muitos outros escritos, e que não foram juntados a esses, e ficaram fora, que são chamados escritos não canônicos. Ou seja, que não passaram por uma averiguação, não passaram em um teste que foi feito durante algum tempo para saber quais livros eram inspirados. E esses foram então definidos como os livros inspirados, como aqueles que têm a palavra de Deus, é a palavra de Deus para nós, a revelação de Deus para nós, e a humanidade, os homens se cercaram da Bíblia como a revelação de Deus, e de fato é a Bíblia uma das revelações de Deus para todos nós, para a humanidade. Talvez a mais contundente, a mais forte, a mais específica. Obviamente que a Bíblia não contém tudo sobre Deus, porque não cabe.
Você há de convir comigo que não tem tudo sobre Deus na Bíblia. Não cabe. Mas o que tem é suficiente para que a gente conheça o Pai, para que a gente se conheça e a partir dessa relação a gente saiba qual o propósito de Deus para a vida da gente. Então, é a palavra. Então nós temos a Bíblia. Aí eu queria ler 2 textos com vocês. Eu vou pedir para nós olharmos aqui. Passa aí, Mateus, por favor. Quem pode abrir aí? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E outro irmão vai abrir Hebreus, capítulo 4, verso 12. Tudo bem, irmãos, até aí? Tranquilo? Vamos começar a pegar agora, né? 2 Timóteo 3 e 16. Pode ler, Raquel. Um pedaço da Escritura? Não. Uma parte? Não. Alguns versículos? Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É inspirada. E serve para o ensino, para correção, que mais? Repreensão e educação olha só, toda a Escritura é divinamente inspirada e é apta, ela é proveitosa para a correção, para a repreensão, para a educação, para que o indivíduo cresça na justiça. Então pense, irmãos, comigo. Primeiro lugar, a Bíblia não é um livro onde eu vou procurar ideias ou pensamentos que satisfaçam a minha vontade. A Bíblia é uma palavra de Deus para me ensinar, me corrigir, me repreender, me fazer um indivíduo educado e apto na justiça. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fica querendo saber se a Bíblia é verdade ou não, é porque a gente não aceita o que a Bíblia diz. Porque não é para você ficar discutindo o que a Bíblia diz. Não é para você ficar teologizando. Olha só, eu não estou falando em fazer teologia, eu estou falando teologizando. Não é para ficar teologizando os textos bíblicos sem, de fato, apreendê-los e acolhê-los como palavra de Deus para o seu coração. Então, ela é apta e ela é divinamente inspirada. E se é divinamente inspirada e você crê em Deus, e você diz assim, eu sou um cristão e eu tenho a Bíblia, e eu confio na Bíblia, então você precisa ler a Bíblia, aceitar a Bíblia, receber a repreensão, e receber a educação e a disciplina que ela traz para você. Senão não adianta, ela vira só um livro de escritório, um livro mais na sua biblioteca, um livro a mais que você carrega para cima e para baixo, sem nenhum efeito prático na sua vida. Hebreus 4 e 12, vamos lá, tem muito texto para a gente ler, eu preciso adiantar. Pastor Herbert. Nossa, lê de novo, pastor Herbert, por gentileza, porque essa é uma tradução que a gente não está acostumado a ouvir, não é? Leia, por favor, de novo. E mais penetrante que espada alguma de 2 gumes,
e é apta para discernir as intenções. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, exatamente. Às vezes a gente pensa que a Bíblia fala de Deus, mas a Bíblia fala do homem. A Bíblia apresenta a Deus e fala sobre o homem. Tudo que sabemos de Deus na Bíblia é para sermos homens como devemos ser. Seres humanos como Jesus de Nazaré. Aqueles que abrem a Bíblia para investigar Deus incorrem em um erro crasso, porque você só tem de Deus aquilo que Deus se dispõe a revelar. E Deus só se dispõe a revelar aquilo que nos ajudaria ou nos ajuda a ser como devemos ser. A Bíblia não é um livro para descrever Deus, mas para descrever o homem a partir da visão de Deus. Só Deus nos conhece em todas as dimensões: criação, queda, salvação e eternidade. Agora aqui, Deus não é o objeto da Bíblia. Deus é o Senhor da Bíblia. E aí entra o que o senhor acabou de falar. Não é ele o objeto em que a gente diz o que deve ser. Ele é o Senhor da Bíblia. A Bíblia é um presente de Deus para nós. Então, ele é o Senhor da palavra. Deus apenas falou de si por meio da palavra, para que soubéssemos o que aconteceu com a gente e aquilo que ele está fazendo para nos restaurar, para a gente voltar a ser de novo o propósito pelo qual ele nos criou e estabeleceu a sua vontade para a vida da gente. Esse é o âmago da Escritura. Mas a maioria das pessoas fica tentando saber por que está certo, por que está errado, por que eram 10 leprosos, por que não era 8, por que era 2 cegos, por que não era só um cego, por que o mar vermelho é para a direita, por que não é para a esquerda, por que passou a pé seco. A Bíblia não está interessada em falar disso, ela conta o fato, mas a essência dela é dizer como nós somos, como o nosso Pai que nos criou é, e o que Ele está fazendo para nos trazer de volta por causa da nossa queda. Se não tivesse acontecido a queda, não tinha a Bíblia. Não tinha Bíblia, não tinha escrito, não tinha nada disso, não precisava disso. Agora Deus tem que se revelar. E a revelação de Deus é algo próprio dele, ele se faz revelar, é da vontade dele se fazer conhecido, é da vontade dele que a gente o conheça, porque é em conhecendo a Deus que a gente se conhece, é em conhecendo a Deus que a gente se conhece. Então a Escritura, a Bíblia, é todo o livro, os 66 livros que aqui estão, palavra de Deus, palavra de Deus para a nossa vida. Agora vamos entrar num assunto um pouco mais aprofundado sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Então nós vemos o que é a Bíblia. A Bíblia é o livro, a coleção de livros. E o que é a palavra de Deus? Entendeu? Então, a Bíblia é o livro. Agora, o que é a palavra de Deus? É o que está escrito na Bíblia. Certo? A palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia, que é o que ele chama da Escritura, é o que está escrito na Bíblia. E em lendo pela revelação do Espírito, a gente fica conhecendo a palavra de Deus, que é a vontade dele para nós. Quando nós lemos a Escritura e temos aquelas dificuldades ao ler, porque a Bíblia, sim, eu vou dizer para os irmãos aqui, às vezes é confuso. Às vezes o pastor ficou muito confuso, eu não consegui ler, ficou complicado, não deu. E realmente, tem partes na Bíblia que são confusos, tem momentos que a gente vai ler
e que fica embaraçado. Aquilo que a gente perguntou, estranhamento, a gente lê algumas coisas e estranha. Aí você lê umas coisas que Moisés, por exemplo, escreveu há 4.000 anos atrás, aí você está aqui hoje, lendo a Bíblia aqui hoje, né? Coisas que foram escritas 2.000 anos atrás, e você está lendo isso aqui hoje. As coisas que Paulo escreveu, e você lê hoje, você estranha. Isso é normal acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e ela é eficaz, e ela vai para todas as gerações. Ela não é obsoleta. Para todas as gerações, ela é palavra de Deus. Aí você pode dizer, e o que aconteceu com quem não viveu no mundo digital e tecnológico? Tem outra Bíblia? Não, é a mesma. E quem viveu na época de Noé? Não, é a mesma palavra de Deus. E quem viveu na época do apóstolo João? Não, é a mesma palavra de Deus. Daqui a 30 anos é a mesma palavra de Deus. Daqui a 100 anos é a mesma palavra de Deus. E não tinha Novo Testamento, né? Não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje, né? Já presente. O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia, na verdade, não fala, passa aí, Mateus, a Bíblia não fala sobre a Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Bíblia na Bíblia. A Bíblia não fala sobre a Bíblia. A Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Entende? Então, por quê? Aí entra uma outra questão, eu estava até fazendo uma pesquisa hoje sobre isso. Há um pecado que a gente pode cometer, que é o pecado da bibliolatria. Pecado da bibliolatria. Você tem igual eu contei um dia desse aqui, né? Uma van que eu comprei recentemente, fiquei quase um ano com a van. Quando eu fui vender, achei uma Bíblia lá dentro da van, metida dentro do motor, no Salmo 91 aberta, estava queimada, torrada lá dentro. Tinha uns 300 anos que essa Bíblia está lá dentro. Quer dizer, qual o efeito de uma Bíblia enterrada no motor de um carro? Ou na cama, ou aqui. Põe a Bíblia aberta aqui, ó. Na década de 90, quando os evangélicos começaram a assumir cadeiras no parlamento, e aí entraram que deveria ter uma Bíblia aberta lá. E aí foi uma confusão esse negócio, deu o rolo, mas conseguiram aprovar essa lei e colocou a Bíblia aberta lá. Teve algum efeito? A Bíblia aberta lá? Nenhum. Nenhum efeito, piorou. Fez foi piorar depois que colocou a Bíblia aberta lá. Por quê? Você cria uma relação com o livro. Aí pega ele, coloca debaixo do braço, fica com ele. Mas na verdade você não lê para você. E não lê. Então a gente diz, nós somos o povo da Bíblia. É verdade. Às vezes nós somos o povo da Bíblia porque carrega, mas às vezes não somos o povo da palavra. Não somos o povo da palavra, porque a gente não lê, a gente não tem identificação, a gente não de fato confia na Escritura. Que quando eu assim, estou precisando me converter, porque eu leio lá direto, não andeis ansiosos. Sobre coisa alguma. Sobre o que é a vez de vestir, sobre o que é a vez de comer, porque vocês têm um Pai Celestial. Mas ninguém dá a mínima para isso. Ninguém dá a mínima. E às vezes a gente dá uma desculpa ainda, mas é porque eu sou ansioso mesmo, eu já sou assim mesmo. Meu irmão, lê lá. Não andeis ansioso. Não, mas eu sou ansioso. Não, mas eu confio na Bíblia. Eu confio, a Bíblia.
Então, ela é palavra de Deus quando eu coloco em prática. Se eu leio e não coloco em prática, é um livro. E aí você pode colocar junto de qualquer outro livro, científico, filosófico, qualquer outro. Mas quando você lê e pratica, aí se torna a palavra de Deus para você. Aí se torna a vida. Aí se torna a verdade de Deus acontecendo em você. Porque a Bíblia pode acontecer em mim. E eu espero que aconteça. Mas ela tem que acontecer em você. E eu espero que ela aconteça em você também. Por quê, irmãos? Porque a palavra é maior que o livro. E aí nós vamos ler aqui, a Jesus e a plenitude e a totalidade da palavra de Deus. Passa o próximo aí, irmão Mateus. Olha o que diz João 1:1. Você sabia que João 1:1, na cronologia bíblica, é o primeiro texto? Se você dissesse assim, eu vou ler a Bíblia cronologicamente. Pois é, o primeiro versículo é isso aí, João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ou naquela tradução que a gente está mais acostumado, no princípio era o verbo, o logos, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o que vem antes de todas as coisas? A palavra. Antes da criação, antes de você, antes de mim, antes dos anjos, antes dos seres criados, antes do universo, antes de tudo, antes da Bíblia, antes de tudo, era a palavra. Percebem que a palavra é maior que a Bíblia? Está entendendo? A Bíblia são 66 livros, contém alguma coisa. E veio de um tempo para cá. A palavra não, já estava lá. E aí o verso próximo, pastor Mateus, está aqui na minha cabeça, eu acho que isso é profético. O pastor vai estar aqui toda hora. Aí olha João 1:14. Aquele que é a palavra, ou o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós, ou encarnou-se. Você consegue entender esse texto? Quem foi que se tornou carne e veio viver entre nós? Quem foi? A palavra. E quem é essa pessoa? Está entendendo? Então, Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Logos, que estava desde o início, desde o princípio. Ele é a palavra viva, e a palavra se tornou gente. Numa linguagem mais clara, a palavra se tornou gente como eu e você. E aí o João, que estava lá e viu isso em loco, presencialmente, e não só viu, mas andou junto, abraçou com a palavra, beijou a palavra, ficou no colo da palavra, o tempo todo, 3 anos. E ele disse, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos a Bíblia, 66 livros, e na Bíblia está a palavra, e a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Ah, é? Como eu posso saber melhor disso? Vamos ler um outro texto aqui, rapidinho. Vamos lá, irmão Mateus. Pode passar, depois eu volto nesse aí. Hebreus 1, vamos lá. Vou pedir Lu, Silene vai abrir Hebreus 1:1-4. Vou pedir aqui Brenda vai abrir Colossenses 1:28. Maria Helena, Colossenses 2:1-4. Está com óculos aí, irmã Amélia?
Está tranquilo? Colossenses 2, 8 a 10. O pastor Hélio, está sem óculos? Está com óculos aí? Dá para ler? Estou perguntando, eu estou nessa também, sem óculos eu não leio. Colossenses 2, 8 a 10. E os outros prestem atenção. Né? Hebreus 1, 1 a 4. Pode ler, Lucilene, por favor. Amém. Glória a Deus. Esse aí você tem que saber de qual esse versículo, né, esse texto. Então, antigamente, Deus falou por meio dos profetas. Aqui estão aqui os profetas, Eliseu, Elias, Jeremias, Isaías, Malaquias, Abacuque, Amós. Falou por meio dos profetas de várias outras maneiras. Jumenta de Balaão, de várias outras formas. Mas agora, nos últimos tempos, preste atenção nisso, mas agora nos últimos tempos, então quando começou os últimos tempos? Há 2000 anos atrás. Mas agora, nos últimos tempos, ele fala por meio do Filho. Agora ele fala por meio do Filho. O Filho agora é a palavra de Deus que está falando a nós. Entende? Por quê? Porque Jesus, o Filho, esse verbo encarnado, é a expressão máxima de Deus. Então, se você quiser descobrir quem é Deus na terra, você precisa olhar para Jesus. Já viram essa expressão? Deus na terra. Quem é Deus na terra? Jesus. Ele é a expressão máxima do ser de Deus. E ele veio e viveu entre nós. Então, o que a Bíblia está nos falando sobre a palavra, né? Está dizendo, a palavra de Deus é Jesus. É a palavra viva que se encarnou, porque a palavra só é palavra de Deus, a Bíblia só se torna palavra de Deus quando encarna. Entende? Então, quando você fica lendo assim, amai-vos uns aos outros e não ama, é só um texto. É só um texto. Aí quando você começa a amar de verdade, aí ela encarnou em você. Enquanto você fica dizendo, tem de perdoar, e aí você fica discutindo, o que significa perdoar 70 vezes 7? Aí você vai para a escola de teologia para descobrir o que é isso. Aí estuda 50 anos, mas nunca o perdão entra em você, não se encarna, não se instala. Aí você sabe tudo sobre o perdão, mas você é incapaz de perdoar. Não adiantou nada. É isso que é a palavra. É isso que é o evangelho. É isso que é a boa nova. Colossenses 1, 28. Quem ficou? Brenda. O Paulo vai dizer, eu me empenho, me esforço, trabalho, prego o tempo todo para apresentar todo homem perfeito em Cristo, ou na pessoa de Cristo, ou alguém que foi mudado e se tornou como Cristo. É isso que ele diz que é todo o empenho dele para que as pessoas conheçam Cristo e sejam transformadas em pessoas como foi Jesus. Colossenses 2. Maria Helena.
Isso, muito obrigado, Maria Helena. Então, a síntese. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão em quem? Em Cristo. Agora preste bastante atenção no que eu vou dizer. Não é em Salomão, que foi o homem mais sábio. Não é em Davi. Não é em Abraão. Não é em Moisés. Conquanto esses homens sejam importantíssimos e abraçaram e entenderam, mas não é neles. Não é em Paulo, não é em Pedro que estão todos os tesouros da sabedoria. Todo conhecimento, saber e entendimento está em Cristo. Por quê? Porque Cristo é superior a Moisés, é superior a Abraão, é superior a Davi, é superior a Isaías, a Ezequiel, a João Batista, a Eliel, a Ismael, a Jezabel, a Isabel. É maior que todo mundo. Cristo é maior. Então não é Cristo relativizado nos outros, é os outros relativizados em Cristo, porque Ele é. Ele que é. Os heróis da fé, é lindo os heróis da fé, não é? Hebreus 11. É lindo os heróis da fé. Mas a Bíblia diz que não é para você ser igual um herói da fé. A Bíblia não diz isso, seja como herói da fé. A Bíblia diz para você ser igual a Jesus. Porque os heróis da fé foram pessoas que caminharam assim, conquanto não tivessem tido a oportunidade de conhecer a Jesus, mas eles viram e pela fé, e aí por isso que eles são chamados heróis da fé, porque nós que vimos a Jesus, somos pós-Jesus, temos tanta dificuldade, você imagina quem veio antes, que não sabia se isso era real mesmo. Para nós, Cristo é real. Já lemos todos? Colossenses 2, irmã Amélia. 8. Tende cuidado para ninguém vos faça presa sua. Por quê? Olha que lindo, irmãos. Em Cristo habita corporalmente, humanamente, na pessoa de Jesus, habita toda a plenitude de Deus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus não respondeu. E o Pilatos teve que ficar olhando para Jesus. Porque o Pilatos achava que a verdade é um conceito, é uma ideia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida não são conceitos, não são ideias, não são ideologias, nem narrativas. São uma pessoa. Verdade é uma pessoa. Caminho é uma pessoa. Vida é uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha a palavra, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendem? Então, o cristão e a Bíblia, o cristão e a palavra de Deus, a palavra viva de Deus no nosso coração. Eu tinha muitas outras coisas a falar aqui, mas não quero cansá-los, né? Mas eu queria só citar dois aqui, João 5:39, quando Jesus está diante dos fariseus, e então Jesus disse: vocês creem na Escritura? Eles dizem sim. Vocês leem a Escritura? Eles disseram sim. Vocês são mestres na Escritura?
que era a lei de Moisés e os profetas? E sim. Aí Jesus disse, pois é, elas falam sobre mim, testificam sobre mim. Aí eu vim e vocês não recebem. Vocês se tornaram professores da Escritura. Aí quando a Escritura se cumpre, lembra da mensagem do domingo passado? Quando a Escritura se cumpre, você não recebe. Você não recebe. Porque não adianta só saber sobre. É ter Cristo em você. É ser de Deus, é nascer de novo. Lembra do professor Nicodemos? Não é o daqui da presbiteriana que eu estou falando, não. Aquele lá de trás, o professor de teologia da época, teve que encontrar com Jesus e chegou lá cheio de argumentos. Jesus falou, olha, Nicodemos, tem só uma coisa para falar para você, tem que nascer de novo. Não dá nem para discutir com você nada, porque tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Não sendo assim, não se concretiza. Não se concretiza. Não acontece. Por isso que a gente vê muitas pessoas que leem a Bíblia, e quanto mais leem a Bíblia, ficam mais angustiadas, mais apavoradas, mais doentes, mais descontroladas. Eu conheço um monte de gente assim. Leio, e está mais angustiado. Eu falei, mas você está lendo o quê? Está lendo o quê? Porque você, ao ler, não está lendo só uma coisa qualquer. Porque se você estivesse lendo a palavra mesmo, palavra viva, estava desse jeito, estava pacificado, estava tranquilo, a despeito de toda a situação que pudesse estar ocorrendo a você, mas você estaria tranquilo. Porque a palavra, como lemos aqui, é viva e eficaz. A palavra de Deus para o nosso coração. Então, vou terminar com... Eu acho que esse tem aí, Mateus, Colossenses 3. Por favor, eu acho que já está escrito aí, para não precisar pagar, inclusive na... Isso, essa aí que é a tradução, a mensagem, não é? Eu quero terminar deixando isso aí para vocês. A vida velha de vocês está morta. O velho homem já passou. A vida nova é real. É real, não é um mito, não, é real, a vida nova, a vida em Cristo. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo é nova criatura, isso é real. E aí o Eugene Pires coloca ali, ainda que invisível aos espectadores, ainda que não vista por alguém, mas ela é perceptível. E ela é assim porque é com Cristo, em Deus. E Cristo Jesus, Ele é a vida de vocês. Então, quando eu leio a Escritura, quando eu leio a Bíblia, eu vou encontrar nela Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou encontrar Jesus. Êxodo, Números, Levítico, nos Salmos, está lá cheio de Jesus. E quando eu venho para o Novo Testamento, aí mais ainda porque é Ele encarnado. E quando eu leio hoje, na minha casa, quando você lê na sua casa, ou seja, onde for que você estiver lendo a palavra do Senhor, Jesus está presente por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o agente da Trindade, é o ser da Trindade, é a pessoa da Trindade que está com o holofote ligado, virado para Jesus. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, o Espírito Santo liga um holofote e esse holofote dá em Jesus. E aí você olha, e aí o Paulo diz que é como um espelho que você vai olhando, e cada dia que você olha, você vai vendo as imperfeições. Mas à medida em que você vai olhando, com sinceridade e vontade no seu coração, você vai percebendo que por trás das rugas, por trás da calvície, por trás dessa linda e maravilhosa montanha abdominal, por trás disso, a ação do Espírito de Deus dentro de você, fazendo um novo homem, uma nova mulher, fazendo de você uma nova criatura. Porque eu posso ser feio por fora. Isso é chato, mas não é tão importante assim.
O importante é que eu estou ficando lindo por dentro cada dia que passa e cada dia que se aproxima o retorno de Cristo. Então, o cristão e a palavra é a única ferramenta, instrumento de Deus para a nossa instrução, para o nosso conselho, para a nossa repreensão, para o nosso ensino e para a nossa educação na justiça. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando cada vez mais no coração da gente.